Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora vamos estudar a respeito de congruências de triângulos. Vamos ver os 4 casos de congruência e responder algumas questões para praticarmos os conceitos de congruência. Mas antes disso, gostaria que você curtisse o canal e, se você não é inscrito ainda, que faça a sua inscrição no canal para que outros vídeos que sejam publicados você possa assistir e aprender matemática de uma forma contínua, observando a sequência dos assuntos. Congruência de triângulos. Observando os 3 triângulos ao lado, temos que 2 deles podem coincidir por meio de um movimento no plano. Então observe aqui esses 3 triângulos e, olhando esses 3 triângulos, aparentemente eles são congruentes. Lembrando que congruência tem o mesmo significado de igualdade, ou seja, quando eu falo que 2 ou mais triângulos são congruentes, eu quero dizer que eles são exatamente iguais, tanto em tamanho de lados como também em ângulos. Então, observando esses 3 triângulos, aparentemente eles são do mesmo tamanho, eles têm o mesmo ângulo, mas olhando no GeoGebra a gente vai perceber que não. Então abrimos o GeoGebra aqui e esses 3 triângulos estão aqui. Para a gente observar se eles são ou não iguais, eu vou transportar esse triângulo para ver se coincide com esse primeiro triângulo. Esses vértices coincidiram, agora esse vértice aqui não coincidiu. Isso significa que esse triângulo que estava no meio não é um triângulo congruente ao primeiro. Vamos ver esse terceiro aqui para ver se ele é congruente. Então, observando aqui, a gente vê que esses 2 triângulos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida de lado e possuem a mesma medida de ângulo. Portanto, quando triângulos ou qualquer figura geométrica tem o mesmo lado e tem os mesmos ângulos, a gente chama essa figura de figuras congruentes. No caso aqui, são triângulos congruentes, o primeiro e o terceiro. Então, vamos ver alguns casos de triângulos congruentes. Primeiro caso, L a L, lado, ângulo, lado. Então, observe esse triângulo, esses 2 triângulos aqui e veja que aqui nesse primeiro triângulo eu tenho um lado que eu chamei de 1. No segundo triângulo também eu tenho um lado que tem a mesma medida desse, chamei de 1 e aqui 1. Nesse primeiro triângulo nós temos um lado 2. No segundo triângulo também nós temos um lado 2, ou seja, essa medida é igual a essa. E esse ângulo A é igual ao ângulo E. Quando eu tiver 2 triângulos onde eu tenho 2 lados iguais, esses outros 2 iguais e os ângulos iguais, então a gente vai dizer que esses 2 triângulos são congruentes, ou seja, os 3 lados são iguais e os 3 ângulos são iguais respectivamente. Nesse caso, se AB, que é esse lado, é congruente, o símbolo de congruência é esse, é congruente a DE, e o ângulo A, que é esse daqui, é congruente ao ângulo E, que é esse daqui, e AC é congruente a EF, então podemos garantir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Segundo caso, LLL, ou seja, lado, lado, lado. Observe agora esses 2 triângulos e a gente vai ver que GH, que é esse lado, é congruente a JK, GI, que é esse lado, é congruente a KL e IH é congruente a JL. Então, os 2 triângulos são congruentes. Vamos para o terceiro caso, ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. PQ, que é esse lado aqui, é congruente a MN, que é esse lado. O ângulo P, que é esse ângulo, é congruente ao ângulo M, é 1 e 1. O ângulo Q é congruente ao ângulo N. Então, R, o ângulo R, é congruente ao ângulo O. E também PR é congruente a MO, porque PR está entre o ângulo 1 e o ângulo 3. E quem está no outro triângulo, entre o lado 1 e o 3, é MO. Então, esse lado aqui está entre o ângulo 1 e o ângulo 3. Então, esse lado é congruente a esse. Assim como QR, que é esse lado, é congruente a NO.
Por quê? Porque QR está entre o ângulo 3 e o ângulo 2. E NO está entre o ângulo 3 e o ângulo 2. Nesse caso, podemos garantir que os dois triângulos são congruentes. O caso ângulo, lado, ângulo. ALA. E finalmente o último caso que a gente vai ver é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ou seja, a gente tem o lado que é igual a esse outro lado, tem o ângulo que é adjacente a esse lado, veja, esse ângulo é adjacente a esse lado, e temos esse ângulo que é adjacente a esse lado, e temos um outro ângulo que é oposto ao lado, e esse daqui é o ângulo oposto a esse lado. Esses dois são congruentes, esses dois são congruentes, e esses dois lados são congruentes. Então, quando eu tiver lado, ângulo adjacente e ângulo oposto ao lado, quando forem iguais nos dois triângulos, isso significa que os dois triângulos são congruentes. É isso que está dizendo aqui. Esses dois triângulos são congruentes. Então agora vamos ver um exercício para que a gente possa assimilar ainda mais o conhecimento. Calcule os ângulos internos dos triângulos abaixo. Observe. Aqui percebe-se claramente que esses dois triângulos são congruentes, porque eu tenho aqui o caso L, 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 ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Portanto, pelo caso L, 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 esses dois triângulos são congruentes. Primeiro vamos identificar os ângulos obtusos dos dois triângulos. Veja que nesse triângulo eu tenho um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Nesse caso, esse ângulo aqui, ele é o ângulo obtuso. Então, se nesse triângulo eu só posso ter um ângulo obtuso, então certamente esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 100 graus. Então veja que o lado 1 está entre o ângulo de 100 e o ângulo de 35. Nesse caso aqui, a gente percebe que nesse triângulo, que o lado 1 está entre o ângulo de 100 e 35. Então, aqui a gente vai ter o ângulo 35 graus. E aqui o ângulo 100. Se esse ângulo aqui é de 35 e esse daqui é de 100, o que falta para completar 180? 100 mais 35 dá 135. 135 para 180 faltam 45. Portanto, eu tenho que os três ângulos são 100, 35 e 45. Outro problema. No pentágono regular abaixo, duas diagonais são traçadas formando os triângulos ABC, veja, ABC, esse triângulo, e o triângulo DEA. Veja que essa figura aqui é um pentágono regular. Vamos lembrar que se ele é um pentágono regular é porque os lados são iguais. Quando eu falo que um polígono é regular, eu estou dizendo que os lados são iguais. Então, nesse caso, AE é igual a AB, que é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE. Esses 5 lados são exatamente iguais. Então, ele pergunta o seguinte: determine o caso de congruência desses triângulos. Os dois triângulos que ele falou, ABC e o DEA. Para que eu determine o caso de congruência desses dois triângulos, primeiro eu preciso saber qual a medida do ângulo E e a medida do ângulo B. Para a gente identificar isso, a gente vai usar a fórmula que a gente já aprendeu em outro momento, quando a gente estudou a respeito de soma de ângulos de um polígono regular. Veja, essa é a fórmula. AI, que é o ângulo interno, vai ser n menos 2 vezes 180 dividido para n. Então, quem é n? N é 5, porque a gente está trabalhando aqui com um pentágono. No canto de n a gente coloca 5, né? 5 menos 2 vezes 180 dividido para 5. 5 menos 2 é 3, vezes 180 dividido para 5. Multiplicando 3 por 180 dá 540, dividido para 5 dá 108. Ou seja, cada ângulo desse vai medir 108 graus. Como a gente já falou, o polígono é regular, então esse lado é igual a esse, que é igual a todos os outros lados do pentágono. Então, observando os dois triângulos que ele falou, a gente sabe que eu tenho um ângulo que é igual ao outro e tenho esses dois lados que são iguais. Então, o caso
de congruência desses dois triângulos é o caso LAL. Na figura, ABC é um triângulo e BC é igual a CA, que é igual a AD, que é igual a DE. Determina a medida de D a C. Então, ABC, que ele se refere a esse triângulo aqui, e ele falou que BC é igual a CA, que é igual a AD, que é igual a DE. Então, eu quero determinar a medida do ângulo DAC, ou seja, eu quero esse ângulo aqui. Sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente responder essa questão descobrindo esse ângulo aqui e depois volte no vídeo para ver o resultado. Ok? Então vamos lá. Bem, no triângulo BAE, a gente vai descobrir facilmente esse ângulo A. Como? Ora, se eu sei que nesse triângulo maior a soma é 180, então esse ângulo sozinho aqui vai ser 180 menos a soma desses dois ângulos. Portanto, eu tenho que o ângulo A vai ser 180 menos 60, 30 mais 30. Então, o ângulo A mede 120 graus. Beleza. Agora, a minha intenção é descobrir esse ângulozinho aqui. Observando esse triângulo ABC, a gente percebe que esse lado é igual a esse lado. Ora, se esses dois lados são iguais, então nós temos o caso aqui de um triângulo isósceles. Dois lados iguais, obrigatoriamente eu tenho dois ângulos iguais. Então esse ângulo aqui é 30 e esse é 30. Então o ângulo BAC, ou seja, BAC, é o ângulo de 30 graus, assim como o ângulo DAE também é de 30 graus. Portanto, DAC, que é esse ângulozinho que ele está pedindo aqui, se eu já sei que o ângulo todo, o ângulo A é 120, eu sei que esse é 30 e esse é 30, basta eu fazer uma subtração. 120 menos 60, que dá igual a 60. Portanto, o ângulo procurado é 60 graus. Bem, agora vamos responder a nossa última questão. Diz assim, na figura, o triângulo ABD, que é esse triângulo aqui, é congruente ao triângulo CBD. Calcule x e y. Sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem responder e depois voltem aqui para ver a solução. Já que o enunciado garantiu que esses dois triângulos são congruentes, então a gente não precisa procurar casos de congruência porque já é garantido isso. Aqui basta só a gente perceber quem são os lados que são congruentes. A gente percebe facilmente que AD é congruente a CD e AB é congruente a BC. E o lado BD é comum aos dois triângulos. Para a gente fazer a conta, basta a gente escrever a equação da seguinte forma: 5x é igual a 3x mais 4. A gente elimina 3x daqui do segundo membro e depois elimina 3x do primeiro membro, que vai ficar 5x tirando 3 fica 2. Dividindo por 2 ambos os membros, nós temos 4 dividido para 2, 2. Encontramos o valor de x. Para encontrar o valor de y, a gente faz a mesma coisa. 4y menos 1 é igual a 2y mais 2. Então, tirando 2y dos dois lados, eu tiro 2y daqui e tiro 2y daqui. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. Esse menos 1, eu somo 1 para eliminar ele aqui e somo 1 aqui também. Então, esse menos 1 soma com 2. Vai ficar assim. Dividindo 3 para 2, nós vamos ter 1,5. Os valores procurados, x e y, são esses. Portanto, esse era o nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a vocês por ter assistido até o final. Se gostaram, dê um like no vídeo. E qualquer dúvida, vocês podem colocar no comentário ou então podem perguntar no WhatsApp, que a gente está disposto a tirar qualquer dúvida para que vocês consigam aprender e assimilar o máximo de conteúdo possível. Muito obrigado e até outra oportunidade.